Foi. Então, quem está falando é o Derek, eu sou R2 do HUB e eu fiquei com o tema Anatomia, Fisiologia e Métodos de Avaliação do Nervo Facial. Então, a gente sabe, né, o nervo facial, ele é o sétimo par craniano, ele também é conhecido como nervo intermédio facial e suas fibras são predominantemente motoras. No segmento supranuclear, o nervo facial ele é representado no giro pré-central. Ele tem seus núcleos localizados na ponte e no bulbo, são 3 núcleos. E é o nervo que tem um maior trajeto intraósseo do corpo humano. Ele trafega na intimidade do osso temporal e tem uma relação íntima com todos os setores do aparelho auditivo e vestibular. Ele guarda a vizinhança estreita com o conduto auditivo externo, com a mastoide, com a orelha média, com o vestíbulo, cóclea, o oitavo nervo craniano também e as fossas cranianas média e posterior. Então, como eu já tinha falado, ele é um nervo misto, né, com um predomínio de fibras motoras, cerca de 80% dessas fibras são motoras, e a gente pode dividir as fibras dele também dentro dessas daqui. Na verdade, a gente pode chamar um nervo facial de intermédio facial, porque, na verdade, são 2 nervos, né, o nervo intermédio e o nervo facial propriamente dito. O nervo intermédio vai vir do núcleo salivatório superior e do trato solitário, e o nervo facial propriamente dito vai ter seu núcleo motor lá na ponte. Aí as fibras do nervo intermédio vão ser aquelas que são sensitivas e secretórias, e as fibras do facial vão ser as fibras motoras. São esses 5 tipos de fibras que a gente tem. São as viscerais eferentes gerais, são parasimpáticas. Elas estão presentes no nervo petrosuperficial maior, que é o primeiro ramo do facial, que vai inervar as glândulas lacrimais e glândulas palatinas. Estão também presentes no nervo corda do tímpano, que vai inervar as glândulas submandibulares e sublinguais. Temos também as fibras viscerais eferentes especiais, que são responsáveis por inervar o músculo auricular, o ventre posterior do estilioide e o platismo e a musculatura da mímica facial. A gente também tem as fibras viscerais aferentes especiais, que são aquelas que passam pelo corda do tímpano e vão até o trato solitário e são responsáveis pela gustação dos 2/3 anteriores da língua. Temos as fibras viscerais aferentes gerais, que é responsável pela dor no terço posterior da fossa nasal e face superior do palato mole. E as fibras somáticas aferentes gerais, que são responsáveis pela sensibilidade da concha e do conduto auditivo externo na sua porção mais distal, que é esse nervo que está cometido na síndrome de Hansen-Hunt, pelos Oscar. Aqui a gente pode dividir o nervo facial em alguns segmentos. Primeiro a gente pode dividir no segmento supranuclear, nuclear e infranuclear. E o infranuclear a gente pode subdividir ele em segmento pontino, intracanalicular ou meatal, labiríntico, timpânico, mastóide e extratemporal. Aí a gente vai ver cada um desses segmentos. O segmento supranuclear ele é formado pelos tratos corticonucleares e fibras extrapiramidais. Eles levam informações do córtex motor, lá no giro pré-central, na área de representação da fala. Aqui a gente pode ver a representação da fala, está próximo da representação de membro superior, por isso quando a gente tem uma paralisia facial central, geralmente a gente também pode ter alguma alteração de movimento de membro superior, principalmente dos dedos, então com a área mais próxima.
A gente tem o segmento nuclear também. Aqui o segmento nuclear a gente pode identificar três núcleos do tronco cerebral. A gente tem aqui em vermelho, não sei se vocês conseguem ver a seta. Aqui está o núcleo motor do facial, ele está localizado no teto da ponte, mais aqui atrás, posterior ao núcleo do motor do facial, a gente tem o núcleo salivar superior, que é aquele responsável pela inervação das glândulas lacrimais, submandibulares e sublinguais. E aqui na região do bulbo, a gente vai ter o núcleo do trato solitário, que vai ser responsável por receber fibras aferentes do paladar. O núcleo do motor do facial, ele recebe fibras de ambos os hemisférios cerebrais. Aí lembrando que o terço superior da face ele é inervado por ambos os hemisférios cerebrais, e os dois terços inferiores ele vem só fibras do hemisfério contralateral. Por isso que na paralisia central, quando a gente tem uma paralisia central, a parte do terço superior geralmente é preservada. Aqui ainda falando do segmento nuclear, a gente tem mostrando aqui o núcleo motor do facial e uma íntima relação que ele tem com o núcleo do abducente e também o núcleo do trigêmeo. Paralisias faciais de origem nuclear geralmente também tem uma associação com déficit do abducente e do trigêmeo também. Aqui a gente vê que as fibras do facial motor, eles são emitidas aqui nessa região e dão uma volta no núcleo do abducente, formam um joelho aqui, dá até uma proeminência aqui no quarto ventrículo, que é chamado de colículo do facial também. E depois se dirige aqui para frente e sai próximo ao ângulo ponto cerebelar. Aí aquilo que eu já tinha explicado, o núcleo motor do facial, né, a gente pode dividir ele em grupo ventral e grupo dorsal. O grupo ventral vai ser responsável pela motricidade da metade inferior da face, o grupo dorsal pela motricidade da metade superior da face. O grupo dorsal ele vai receber fibras de ambos os hemisférios e o ventral só do contralateral. Depois do segmento nuclear, a gente vai ter o segmento infranuclear. A primeira parte do segmento infranuclear é o segmento pontino. Então, as fibras que estão lá nos núcleos, elas se direcionam, né, para a ponte na região anterolateral e saem no ângulo ponto cerebelar. E as fibras parasimpáticas do núcleo salivatório superior e fibras fibras sensorial do núcleo do trato solitário juntam-se para formar o nervo intermédio. Então, na saída ali na região pontina, o nervo intermédio ele ainda não está junto do nervo facial. Eles saem separados e eles vão se juntar só lá dentro do conduto auditivo interno. Por isso que as paralisias nucleares elas tendem também a preservar a função do nervo intermédio. Aqui é uma figura só mostrando os núcleos. Aqui a gente tem um núcleo motor do facial. Aqui a gente tem o núcleo salivatório superior. E aqui tem o núcleo do trato solitário. Eles estão enfatizando as funções do nervo intermédio. Aqui a gente tem o primeiro ramo do facial, que é o nervo petroso superficial maior. Ele está representado aqui com essas fibras vermelhas que estão vindo do salivatório superior, que são fibras parasimpáticas, né, que estão indo para essa glândula. Aqui mais abaixo a gente tem o terceiro ramo do nervo facial, que é o corda do tímpano.
Nele a gente vê aqui tanto fibras vermelhas, né, que são fibras parasimpáticas vindo do trato salivatório superior, quanto fibras, essas fibras azuis, que saem aqui das papilas gustativas linguais e vão até o núcleo do trato solitário. E eles são responsáveis por levar a gustação dos 2/3 anteriores da língua. Certo. Aqui a gente, depois do segmento pontino, né, o, o nervo, tanto o facial quanto o intermédio, os dois entram no conduto auditivo interno. O conduto auditivo interno, ele está localizado na região posterior do, da, do osso temporal e ele tem aproximadamente 8 milímetros de comprimento. Nessa região aqui, além do nervo facial e do nervo intermédio, a gente também tem um oitavo nervo craniano, que nessa região está dividido em 3 ramos, que são o nervo coclear, o nervo vestibular superior e o nervo vestibular inferior. No finalzinho do conduto auditivo interno, que também é chamado de fundo do conduto, a gente vai ter uma crista óssea que divide o conduto auditivo interno em parte superior e inferior, que é chamada de crista falciforme. A gente pode ver aqui, né, que o nervo facial e o intermédio estão localizados superiormente a essa crista. Também, na parte final, lá, o fundo do conduto auditivo interno, a gente tem essa barra aqui, que é chamada de barra de Bill, que divide a parte superior do conduto auditivo interno em região anterior e região posterior. Oi? Região anterior e região posterior. Tem que remarcar, A gente pode ver aqui, né, pela figura, então, que o nervo intermédio facial está localizado na região antero-superior do conduto auditivo interno. No fundo desse conduto, a gente vai ter o começo do canal de Falópio, que é o canal próprio do nervo facial. Depois que entra nesse canal de Falópio, ele vai sair do canal de Falópio só na saída lá da mastoide, no forame estilomastoide. Isso. Depois do segmento meatal ou intracanalicular, a gente tem o segmento labiríntico, que dentre todos os segmentos é o menor segmento do nervo facial e é o mais estreito também. Ele passa aqui na região, começa aqui na saída do conduto auditivo interno e passa entre a cóclea e o labirinto vestibular. É onde começa também o canal de Falópio. Nessa região é onde a gente vai ter o primeiro joelho também do nervo, que é essa inclinação aqui que o nervo facial faz. Esse primeiro joelho dele é um joelho mais agudo, o ângulo dele é mais fechado, né? E ele sai e corre posteriormente. Como essa região é a menor, é o menor e mais estreito, essa região aqui é a mais suscetível a sofrer comprometimento vascular. Nesse primeiro joelho aqui do nervo facial, a gente tem o gânglio geniculado, e do gânglio geniculado a gente tem o primeiro ramo do facial, que é o petroso superficial maior, que a gente já viu, né, a função dele, que vai inervar as glândulas lacrimais e glândulas palatinas, que vem do trato salivatório superior. Depois do segmento labiríntico, a gente vê que depois do primeiro joelho o nervo corre posteriormente, né? E vai formar a sua porção timpânica. Essa porção ela tem aproximadamente 12 milímetros de comprimento e ela está cursando aqui superiormente ao processo cocleariforme e janela oval,
e ela faz uma segunda, corre aqui fazendo uma segunda curva, que vai formar o segundo joelho ao entrar no segmento mastoide, que é aqui embaixo. Nesse segmento aqui, é o segmento que geralmente o nervo ele está mais propenso a ter deiscência. Então, é um segmento que ele pode estar mais exposto. Logo aqui em cima a gente tem o labirinto vestibular, tem o saco, tem os... Ai, Deus. O labirinto vestibular. Aqui em cima. Aí o próximo segmento é o segmento mastoide, né? O nervo vai entrar ali perto da eminência piramidal e vai até o forame estilomastoide. Esse segmento ele mede aproximadamente 13 milímetros e é desse segmento que saem os outros dois ramos do facial que está dentro do temporal. O segundo ramo, né, que é do facial, é o estapediano, que ele vai inervar o músculo do estapédio e ele faz parte também do reflexo estapediano. E o terceiro ramo, ele é o corda do tímpano, que vai inervar as glândulas submandibulares e sublinguais e faz parte também da gustação dos 2 terços anteriores da língua, como a gente viu. Esses dois nervos, eles correm anteriormente e em direção à orelha média. Aqui tem uma visão ampla mostrando o nervo facial e seus ramos. Aqui a gente tem a região pontina, né? Aqui a região meatal. Aqui a região labiríntica. Primeiro o joelho com o gânglio geniculado e a saída do nervo petroso superficial maior, que é a porção timpânica, que é a porção que a gente pode ter mais deiscência do nervo, fazendo aqui o segundo joelho e entrando ali perto da eminência piramidal para mastoide e formando, né, a porção mastoide e gerando os outros dois ramos dele. O segundo ramo, que é o nervo do estapédio, e o terceiro ramo, que é o nervo corda do tímpano. Aqui é quando o nervo está saindo da mastoide pelo forame estilomastóide. Agora o segmento extratemporal. Como a gente viu, né, o segmento extracraniano do nervo, ele começa quando o nervo sai pelo forame estilomastoide, que está localizado anteriormente ao processo mastoide e posterior ao processo estiloide. Antes de entrar na parótida mesmo, esse nervo ele ainda vai lançar 2 ramos, que são o nervo auricular posterior, que é responsável por nervar o músculo auricular e o ventre occipital do músculo occipito frontal, e vai lançar ramos supraioide, que vai inervar o ventre posterior do digástrico e músculos do estiloide. Depois disso, o nervo vai entrar na glândula parótida, entre o lobo superficial e o lobo profundo, e na glândula parótida ele vai se dividir em 5 ramos. Esses ramos são temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. São os ramos responsáveis pela mímica facial, né? Aqui tem uma figura que sintetiza tudo que a gente viu. Aqui em um azul, né? Um azul mais claro, a gente tem o nervo motor. A gente vê que ele sai aqui do núcleo motor do facial. Ele passa por todo aquele caminho que a gente viu, passa dentro da glândula e se divide naqueles ramos que a gente acabou de ver. Em azul mais escuro, a gente tem nervo sensitivo, que são aqueles que vão para o trato solitário, para o núcleo do trato solitário, que vem lá das papilas gustativas, passam pelo corda do tímpano, né, e entram até lá o núcleo do trato solitário. E esses pontilhados são os nervos parasimpáticos,
porque a gente tem tanto uma porção aqui do petroso superficial maior quanto do corda do tímpano e são responsáveis por inervar as glândulas. Certo. Agora que a gente viu a anatomia do nervo, eu coloquei aqui a classificação de disfunção do nervo, que a gente mais usa, a classificação mais usada a escala de House-Brackmann. É uma escala que é avaliada a mímica facial do paciente, tanto em repouso quanto em movimento, e a variação vai de grau 1 até grau 6. A gente pode classificar de grau 1 até grau 6. Grau 1 vai ser normal, né? Em repouso a face vai estar simétrica e o paciente vai ter a mímica facial normal, com movimentação assim, com mínimo esforço. É o normal. O grau 2 vai ser aquela disfunção leve, a gente vai ter simetria e tônus normais, mas a gente vai ter uma assimetria discreta da boca quando faz o esforço, e vai ter o fechamento completo do olho. Aqui o grau 3 é a disfunção moderada, a gente também tem simetria e tônus normais ao repouso, mas a gente só consegue fechar o olho com esforço. Quando o paciente faz um esforço leve, o olho vai ficar semiaberto, mas quando faz um esforço maior, consegue fechar o olho também. E tem uma discreta fraqueza com o máximo de esforço também da boca. O grau 4 é a disfunção moderadamente grave. A gente tem assimetria e tônus normais quando o paciente está em repouso, mas quando o paciente tenta fechar o olho, ele não consegue fechar mesmo com um esforço máximo. Então, vai ficar um pedaço do olho aberto, ficar uma fenda pálpebra. O nível 5 é disfunção grave, a gente já tem uma assimetria no repouso. E o nível 6 é aquele que o paciente não tem nenhum movimento de uma hemifácie. Esse aqui é só mostrando, ficar mais fácil de enxergar, né? A gente vê aqui, ó, até o grau 4, mais ou menos, a gente tem uma simetria relativa no repouso. Aqui o que vai mudar é que no grau 3 ele já precisa de um esforço máximo para conseguir fechar o olho. No grau 4 ele já não consegue fechar o olho mesmo com esforço máximo. O grau 5 a gente já começa a ver uma assimetria aqui no repouso, mesmo no repouso já tem assimetria. E o grau 6 é aquele que a gente não tem movimento nenhum da hemifácie paralisada. Tá certo. Depois de classificar, né, o paciente, a gente tem que descobrir de onde está vindo a paralisia. Qual que é o segmento do nervo que foi acometido para causar aquela paralisia. Aqui a gente vai falar de paralisia periférica, né, que é aquela paralisia facial completa. A gente tem alguns testes e exames para fazer isso. O primeiro que eu coloquei aqui foi o teste de Schimmer. Ele consiste em pegar fitas de papel que estão marcadas com milimétricas, né? Uma marcação milimétricas. A gente vai pegar essas fitas, vai colocar aqui na pálpebra inferior, no canto lateral do olho, e deixar essas fitas no paciente por 15 minutos. Depois de 15 minutos, a gente vai avaliar o quanto molhou o papel. Isso aqui é para avaliar, né, a função da glândula lacrimal. Glândula lacrimal que é inervada pelo petroso superficial maior, primeiro ramo do facial que sai ali do gânglio geniculado, primeiro joelho, né, que a gente acabou de ver. Então, o teste normal, a gente tem que ter uma diferença entre os dois lados menor que 30%. Se a gente tiver uma diferença maior que 30%, a gente tem que pensar no acometimento do nervo ou no gânglio geniculado ou antes, né? Ou antes do gânglio geniculado. Aqui nesse exemplo, a gente está vendo a disfunção aqui do lado esquerdo da paciente. A gente também pesquisa o reflexo estapediano, né? Então, na audiometria a gente faz o reflexo estapediano também, que também tem o mesmo propósito, avaliar a função do nervo do estapédio. Se o reflexo estiver presente, quer dizer que o nervo até o estapédio não foi comprometido, provavelmente a paralisia é depois disso. Se estiver comprometido, a gente tem que pensar que a paralisia é antes. A avaliação da gustação também.
tanto da gustação quanto da produção de saliva pelas glândulas submandibular e sublingual. Mas essa avaliação aqui, geralmente, ela é menos realizada na prática clínica. Mas, teoricamente, ela seria para a gente avaliar o nervo corda do tímpano, que também teria a mesma lógica dos outros. A audiometria também é um exame que a gente pode usar, no sentido de que o nervo, o oitavo nervo, vestíbulo coclear, ele, no conduto auditivo interno, corre bem perto do nervo facial. Então, se for algum problema, algum tumor ou algo comprometendo aquela região, pode também vir a disfunção tanto da parte vestibular quanto da audição mesmo. Por isso que a gente pesquisa. Outro exame que a gente pode utilizar é a ressonância, quando a gente quer afastar hipóteses de tumores, e a tomografia, que é usada principalmente em caso de trauma. Aqui só um exemplo de ressonância, que a gente tem um neurinômado facial próximo ao gânglio geniculado. Então, uma coisa que não é tão comum. E a gente tem os testes eletrofisiológicos. Os testes eletrofisiológicos são dois que a gente usa, que é a eletroneuronografia, que é o melhor exame para avaliar o parâmetro prognóstico no início do quadro da paralisia facial. A gente tem o estímulo e a pressão são dados por eletrodos, que medem a amplitude do potencial de ação muscular. A data ideal para realizar esse exame é entre 3 e 21 dias, e ele é um teste ele é objetivo. Você compara um lado com o outro e isso dá uma porcentagem. Ele vai dizer o grau de desnervação daquele lado. E ele é muito usado também para a questão prognóstica. A literatura fala que uma degeneração menor que 90% do nervo tem um bom prognóstico, e fala que 80% a 100% dos casos geralmente se recuperam da paralisia facial, e uma degeneração nervosa maior que 95% tem um pior prognóstico. A literatura fala que em torno de 50% desses pacientes só que recuperam. E ele também é usado para determinar casos de indicação cirúrgica. Geralmente, pacientes com a degeneração das fibras maior que 90% ou 95%, dependendo da literatura, tem a indicação de descompressão do facial. Um outro teste utilizado também é a eletromiografia, que é melhor para avaliar o prognóstico mais tardiamente. Ele avalia a atividade elétrica na musculatura facial e avalia a condição da placa mioneural também. A gente tem essas duas respostas. Pode ter uma resposta ausente, né, que é esperado no começo da paralisia facial. Geralmente, o esperado é uma resposta ausente da eletromiografia. E ele pode dar tanto sinais de bom prognóstico tardiamente, quanto sinais de prognóstico ruim. Se ele traz potenciais lentos, polifásicos, é um sinal de bom prognóstico, é sinal de que está havendo a recuperação da inervação do músculo. Agora, se ele traz potenciais de fibrilação, o prognóstico já é ruim. E é isso. Ficou alguma dúvida, alguma coisa antes de passar para o artigo? Derek, faz o artigo, depois a gente vê as perguntas. Beleza. O artigo que eu escolhi foi o tratamento não cirúrgico para paralisia completa pós-traumática do nervo facial. É um artigo que foi publicado em 2018 no JAMA. Foi escrito por esses caras aqui, a Locke e esses outros. E é um artigo da Índia, da Nova Delhi. O objetivo do artigo era avaliar os resultados de tratamentos não cirúrgicos para paralisia facial pós-traumática completa, com fratura óssea temporal não deslocada, né? Então a fratura tinha que estar alinhada, e com características eletrofisiológicas desfavoráveis. Eles pegaram então esses pacientes com essas características, que teoricamente, segundo a literatura, teriam que passar por uma descompressão do nervo facial, e decidiram fazer um tratamento clínico, com corticoterapia
e fisioterapia. Importância, vou escrever errado. A importância do estudo. As recomendações atuais, né, consideram que a exploração cirúrgica precoce da paralisia completa do nervo facial associada à fratura do osso temporal e as características eletrofisiológicas desfavoráveis, que é aquilo que a gente falou, né, uma resposta eletroneurográfica menor que 5%, merecem uma abordagem cirúrgica. No entanto, a base de evidência para essa prática é fraca, com potencial de melhora espontânea desconhecido, e os resultados esperados do tratamento não cirúrgico alternativo também não são definidos. O projeto local e participantes foi um estudo prospectivo do tipo coorte, recrutado de abril de 2010 a abril de 2013 em um hospital universitário de atendimento terciário em Nova Delhi. O acompanhamento contínuo do paciente se deu por 9 meses ou até a recuperação completa do quadro, se for anterior, né, a 9 meses. E o grupo de estudo incluiu, no início, 35 pacientes. Desses 35, 3 eram menores de idade, por isso não puderam participar do estudo. 2 não se recusaram a participar porque não queriam um tratamento conservador, e outros 2 se recusaram porque não iam ter a possibilidade desse segmento que eles pretendiam. Eles queriam seguir a cada 2 semanas e fazer testes a cada 4 semanas. Então, no total foram 28 pacientes com paralisia facial completa unilateral, associado à lesão do osso temporal, com os resultados desfavoráveis à eletroneuronografia. Eles tinham que ter uma resposta menor que 5%. Ou sem fratura do osso temporal. Tiveram 2 desses 28 que, apesar de ser traumático, teve uma paralisia facial pós-traumática, que não identificou fratura do osso temporal em tomografia. Todos passaram por tomografia de alta resolução. Aí, desses que tiveram a fratura, né? 26 pacientes não tiveram fratura, sendo que 24 eram fraturas longitudinais e 2 eram fraturas transversais. Os pacientes eles receberam a dose de prednisolona de 1 mg por quilo por 3 semanas, combinada com monitoramento clínico a cada 2 semanas e monitoramento eletromiográfico a cada 4 semanas, de acordo com o protocolo que eles fizeram para o estudo. Aí a exploração cirúrgica limitou para os pacientes que apresentassem uma piora da eletromiografia, que apresentasse aqueles potenciais de fibrilação, ou que não apresentassem melhora nenhuma depois de 18 semanas. Não começam a apresentar melhora. As medidas que eles usaram para fazer o estudo. Eles usaram a classificação de Haus-Brackmann e usaram essa escala aqui, essa escala testa, olho, boca e defeitos associados, chamado de FEMA, e o sistema ADOR modificado. Usaram a classificação de Haus-Brackmann porque é a mais utilizada, e essas outras escalas aqui eles utilizaram porque eram escalas menos subjetivas. Elas conseguiam medir cada região de maneira mais objetiva e trazer um número mais exato para a deficiência. E as observações foram concluídas em 40 semanas, né? Foram 9 meses de segmento. Entre os 28 pacientes do estudo, 3 eram mulheres e 25 eram homens. A média de idade era jovem, 32 anos. A recuperação do nervo facial com tratamento conservador foi observada em todos os pacientes. Não houve recuperação em nenhum paciente na revisão inicial das 4 semanas, então essa recuperação foi mais tardia, né? Os primeiros sinais de recuperação clínica foram observados em 4 pacientes a partir de 8 semanas, em 27 pacientes por 12 semanas, e em todos os pacientes tiveram uma recuperação significativa depois de 20 semanas. Então, até 20 semanas, todos tiveram recuperação. Nenhum paciente necessitou de exploração cirúrgica. Teve só um paciente, que foi um paciente da fratura transversa, que com 18 semanas ele não tinha apresentado nenhuma melhora significativa. Aí eles marcaram a cirurgia para ele, e aí na 20ª semana repetiram o exame eletrofisiológico e viu que ele estava melhorando. Aí ele consentiu em não fazer o procedimento e continuou com o tratamento clínico mesmo.
Aí depois de 40 semanas, eles viram que 27 pacientes recuperaram para grau 1 a 2 de Haus-Brackmann, e um paciente, que era aquele que seria operado e não foi, que é da fratura transversa, recuperou para grau 3. Mesmo assim, né, saiu de paralisia total para grau 3. Todos os pacientes com fratura longitudinal, né, que foram os 24 pacientes, tiveram a recuperação grau 1 ou 2, então deficiência mínima. Aqui ele traz, né, os resultados que a gente acabou de falar. No começo do estudo, todos os pacientes, né, eram grau 6. Com o passar do tempo, eles foram evoluindo, melhorando o grau, até que com 9 semanas a gente chegou àquele resultado lá. 12 pacientes grau 2, 15 grau 1 e apenas um que foi o grau 3, que é aquele que eles até pensaram em cirurgia. A conclusão que eles tiraram é que as fraturas ósseas temporais fora do local. Não, a conclusão que eles tiraram é que o tratamento de fraturas temporais alinhadas, mesmo que a eletroneuronografia seja desfavorável, tenha uma porcentagem lá menor que 5%, vale a pena tratar com corticoide, tratar clinicamente, corticoide e fisioterapia. Ele falou que a recuperação geralmente é mais tardia, né? Começa ali com 8 a 12 semanas após a fratura, e que na era da tomografia que a gente tenha de alta resolução, a exploração cirúrgica não deve ser o tratamento de primeira linha para fraturas ósseas temporais longitudinais, que foi a que ele mais analisou, foram as longitudinais, sem desalinhamento, mesmo com características eletrofisiológicas desfavoráveis. E é isso. Muito bem, Derek. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Thales, o que você achou desse trabalho? Seu comentário do trabalho. Achei legal o trabalho. O problema aí é que, assim, como ele meio que talvez tenha enviesado a amostra, porque ele pegou só a maioria dos pacientes dele eram fraturas longitudinais, né? E não transversais, que são as mais graves. Uhum. Na conclusão do trabalho, ele até falava que essa conclusão era válida, então, só para as fraturas longitudinais, né? Que era a maior amostra dele. E falou que era mais comum também. Mas achei bom o trabalho, assim. Endossa muito do que a gente tem feito, né, na nossa prática. Que é sempre... a gente quase nunca... Acho que eu nunca vi uma indicação da gente tratar de abordar, né? Fazer uma descompressão no leito facial. Até porque, a depender da localização acometida, teria que fazer uma descompressão total, né? Isso aí é inviável, porque aí tem que... A audição não estaria preservada, né, nesse caso. Mas achei bom o trabalho. Aline, o que você achou? Oi, doutor. Seus comentários desse trabalho. Doutor, eu gostei bastante do trabalho. Eu fiquei me perguntando desde o início como foi que o Comitê de Ética aprovou, sabe? Tipo, uma abordagem... Porque, assim, se na literatura vem dizendo que quando você tem numa eletroneurografia um comprometimento maior que 90% é indicação de descompressão, como é que eles fizeram para passar no Comitê de Ética fazerem uma abordagem clínica, sabe? Fiquei me perguntando isso e fiquei surpresa com o resultado também. Uma coisa importante que tem que considerar é que são fraturas longitudinais, ou seja, são de menor gravidade. O tempo de espera, eles fizeram um tempo de expectante de 4 a 5 meses com tratamento corticóide e expectante. E as paralisias eram totais, eram completas? Totais, todas completas. De alinhado também, né, doutor? Sim, alinhadas. Exato. Alinhadas. O grau de paralisia na avaliação, qual era? Era total. 6? Total. Isso, 6. Eram todos 6, né? Todos 6. O interessante é que esses pacientes que ele testou, mesmo que não tiveram melhora, teve um grupo de pacientes aí que ele falou que não teve melhora, e aí eles decidiram assinar o TSLE para o paciente e para o paciente concordar em manter o tratamento clínico e não abordagem cirúrgica, eles melhoraram, né? Só que assim, depois de mais algum tempo. Mas eu acho que o que a gente vê aqui no base, que vocês estão habituados a acompanhar,
são expectantes. A gente tem realmente pouquíssimos casos, 1 ou 2 casos que deve ter tido uma intervenção cirúrgica quando tinha espícula e eram fraturas maiores, né, com deslocamento ou até nas transversais. Eu não tenho lembrança de nenhuma longitudinal que a gente tenha feito alguma intervenção por aqui. Nós já tivemos uns casos, mas isso já tem algum tempo. E realmente a conduta é muito mais expectante mesmo, porque a gente fica, pode ser um edema, pode ser, né, não acredito que seja por esmagamento do nervo, nem por espículo, uma vez que tem uma fratura longitudinal e uma fratura alinhada. Então, ser intempestivo, às vezes, é pior para o paciente do que ter um certo cuidado e a cautela. Por isso que eu chamei a atenção, porque na prática, a gente faz mais ou menos isso aqui, né? É por isso que eu coloquei vocês para falar, os R3, porque vocês já tem um tempo de PS, vocês já participaram de algumas... Alguém de vocês já entrou em alguma descompressão facial? Eu não, doutor, nunca entrei. Eu não, sempre foi conservador. Então, pois é, parece que nem nesse período de vocês aqui, vocês não tiveram nenhum caso que teve que ter intervenção. Desde que eu entrei no R1, quer dizer, desde que eu estou na residência, não teve, eu acho. Pois é. Mas já teve uns casos mais para trás, mas para você ver. E a gente tem os traumas aqui. De um caso que talvez fosse abordar, talvez não, mas no fim das contas não abordou. Não lembro quem era, eu sei que era um homem. Agora na Zoanjo está sendo um por mês. Mas vamos lá. Mas o importante é isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado e não é todo mundo que vai realmente fazer uma intervenção, tem que ter uma experiência muito grande. Por isso que é importante, às vezes, essa conduta mais expectante com o tempo, né, de observação. Eu queria fazer uma pergunta para os R1. Vamos ver a Sávia. Qual a diferença da paralisia de face, central e periférica, e por quê? A paralisia periférica, ela acomete toda a hemiface, porque ela pega, como o andar superior é inervado pelos dois lados do cérebro, né? Acaba que a periférica pega mais próximo ao final do nervo, né? Para a parte que vai inervar, então ele acaba acometendo toda a hemiface. Já a central, ela acomete o andar inferior da face, porque o lado contralateral vai conseguir suprir a parte superior do lado que foi afetado. Tá certo, doutor Derek? Tá certo. Ok, e vem pela questão dos núcleos, né? O núcleo dorsal é responsável pela parte, né, das paralisias centrais. O núcleo ventral é porque é a parte mais inferior da face. E o dorsal, a parte superior, é bilateral. Os cuidados que vocês devem ter numa timpanoplastia em relação ao nervo facial. Dr. Lucas, você faz uma timpanoplastia, e quais são os cuidados que você teria com o nervo facial? Ou não precisa ter nenhum cuidado do nervo facial numa timpanoplastia tipo 1? Em relação à timpanoplastia em si, até que a gente não manipula na região do facial, né? Exceto que poderia afetar talvez o córda do tímpano, que seria um ramo dele. Mas a parte do canal do facial em si, a gente não vai estar muito próximo, né? Certo. E quais são os cuidados que você teria se você tem um paciente que você fez timpanoplastia e ele aparece com paralisia pós-cirúrgico? Temporária, que seja temporária. Qual seria a sua primeira hipótese? Às vezes, se for com anestesia local, pela infiltração, pode acabar pegando o facial, que daria uma paralisia transitória, né? Que seria imediata, mas seria de duração transitória. Qual o nervo que você pega nessa infiltração? Qual o ramo? Qual o ramo? Ajuda aí, Dr. Derek. Geralmente é o ramo do facial mesmo que está saindo lá do forame estilomastoide, né? Geralmente a gente vai infiltrar aqui na região retroauricular, aí se a gente descer muito, a gente pode pegar a saída dele, mesmo na anestesia geral, né? A gente faz a infiltração. Infiltração. Vocês podem ter paralisia até na geral, né? Transitória.
E a outra questão é a lesão do córdoba do tímpano. Quais seriam as consequências, Lucas? Se você lesa um córdoba do tímpano, principalmente quando você levanta o anel do timpânico, né? Você pode lesionar o nervo. Né? Vai ser a questão de, às vezes, gosto metálico na boca, que dura alguns meses, mas tende a reverter por compensação contralateral. Ou a própria diminuição do paladar permanentemente, né? Nos 2 terços anteriores. Muito bem. E também tem aquela questão de tracionar, né? Se tracionar o corda do tímpano, você pode, por continuidade, traciona o facial também. E às vezes pode comprometer o facial, por tração. Tanto é que você tem que ter, às vezes é melhor você seccionar o corda do tímpano se for necessário, do que tracionar ele, porque senão você pega as fibras mais internas. E isso numa timpanoplastia tipo 1, quer dizer, uma manipulação praticamente nenhuma de cadeia, e você pode ter uma lesão. Então, muito cuidado, tá, pessoal, que vai operar. Começa no R2. Ô, Derek, muito boa aula, gostei da tua aula, sua apresentação foi boa, foi bem didática, e o mais importante disso tudo eu acho que isso é o topo diagnóstico. Você entender a anatomia, a gente tem alguns exames que ajudam no topo diagnóstico. Por isso que é importante saber passo a passo onde o nervo está, obviamente nos procedimentos cirúrgicos, mas na conduta das paralisias, dos exames pertinentes na época de serem realizados e no topo diagnóstico. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer ao Derek? Derek. Oi. André aqui. Eu só fiquei passou um pouco rápido a parte da eletroneurografia. Neurona, né? Grafia. A gente tem que avaliar, você comentou lá dos 10% e tudo, só essa parte assim, de como ela é usada. É que a gente a gente estimula, né, os músculos com eletrodos e vê a resposta muscular. Aí a gente compara um lado com o outro. Aí, por isso a gente tem essa porcentagem, entendeu? Porque a gente está sempre comparando um lado com o outro. Se a resposta for menor que 10%, né, do que o lado contralateral, então você quer dizer que tem uma degeneração das fibras maior que 90%, entendeu? Entendi. Beleza, muito bem. Mais alguém? Mais alguma pergunta, alguma dúvida para o Derek? Sem perguntas? Casos clínicos de UBS?